9h07, nós estamos de volta com o TV Mar News. Gente, vamos diretamente para o nosso quadro Penal News. A gente vai agora discutir então sobre os crimes contra a economia popular via Skype mais uma vez com Bruno Calado, que levou falta na semana passada, estava meio adoentado, nada de Covid, né? Nada de Covid, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vai se cuidando daí que a gente está se cuidando aqui também, Bruno. Então, o tema de hoje é exatamente crimes contra a economia popular. Eu queria que você conversasse um pouco com a gente e explicasse o que são esses crimes. Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, toda a equipe. Mais uma vez, hoje, à distância, de forma telepresencial, vamos esclarecer algumas dúvidas, abordar temas pertinentes a esse momento de Covid-19, a este momento de pandemia. Hoje trazemos o tema crimes contra a economia popular. Os crimes contra a economia popular vêm sendo por demais efetuados nesse momento de fragilidade quanto ao consumidor. Algumas pessoas, como foi dito agora há pouco no bloco anterior, se aproveitam de momentos como este para estarem, de qualquer forma, enganando, sugando de pessoas que precisam, de forma a decepcionar cada vez mais o cidadão. Então, trago os crimes contra a economia popular e a primeira pergunta que me foi imposta foi o que são os crimes contra a economia popular. Quando a gente pergunta o que é um crime, a gente deve saber primeiro que crime é tudo aquilo que atinge algum bem jurídico. Bem jurídico é algum alvo, algum objeto que é tutelado, é protegido pelo Estado. Nesse caso dos crimes contra a economia popular, bem jurídico protegido, bem jurídico tutelado é a economia popular, como o título já bem sugere. Então, todas aquelas violações à ordem econômica popular, desde que atinjam o consumidor, desde que atinjam o produtor, o distribuidor, são crimes contra a economia popular, certo? Então, essas violações, como eu havia dito, atingem, prejudicam, ameaçam a produção, a distribuição e o consumo de alguns bens, certo? Eu trago aqui em pauta, é importante também, por mais que haja essa relação, como eu disse, privada, particular, Bruno, você poderia repetir um pouco, voltar um pouquinho, que a gente teve uma interferência aqui no áudio? Sim. Por mais que haja essa relação, a gente imagina que o Estado só intervém quando há uma relação pública, mas não. O Estado também intervém quando há uma relação particular. Então, quando algum consumidor... Está dando para ouvir bem, Paulane? Agora eu estou te ouvindo. Quando há alguma relação de consumo entre o consumidor e o distribuidor, o consumidor e o produtor, o consumidor e o vendedor, o Estado também pode intervir. Então, os crimes contra a ordem, contra a economia popular também se caracterizam quando há essa intervenção estatal, quando há o dedo do Estado, quando há a preocupação do Estado nessas relações de consumo para regular essa ordem jurídica na economia. E quais são os crimes contra a economia popular? Os que a gente mais está acostumado, que não deveria, mas que geralmente mais acontecem? Olha, a pergunta que foi feita anteriormente com essa pergunta se parecem demais. O que são crimes e quais os crimes? E também quais são os exemplos de crimes contra a economia popular? São vários, são inúmeros. As leis 1521 e 8.137, uma de 1951, para você ter ideia, muito antiga, e a outra agora de 1990, mais recente, porém bastante antiga também, uma lei com 30 anos, ela veio taxando alguns crimes contra a economia popular, certo? Essa lei se preocupou com a livre concorrência, por exemplo. A livre concorrência ela é um fator que impede, direta e indiretamente, a estipulação de preços como o empresário bem quiser, certo? Entenda que os crimes contra a economia popular, eles não têm como alvo tão somente o empresário, o produtor, o distribuidor, mas tem como alvo também o consumidor, certo? Não aborda, é um crime com várias suposições de vítimas, várias suposições de acusados. Então,
É importante dizer, Porlane, que para garantir essa regulação de preços e bens produzidos, o Estado faz essa intervenção, certo? E aí eu cito já daqui a pouco, mais à frente um pouco, exemplos mais comuns trazidos por essa lei, mas a gente já ouviu falar muito na expressão formação de cartéis, né? Então, aquelas, principalmente impostos de gasolinas, que se formam cartéis por alguém ter propriedade de mais de um posto de combustível, então acaba querendo estipular, ou banalizar, ou prostituir. Essa é uma expressão bastante usada no comércio, né? Quando se fala de crimes contra a economia popular, acaba querendo prostituir o preço ou diminuir demais para que abranja clientes de forma indevida e acabe prejudicando aquele monopólio, aquele oligopólio, certo? A fim de ferir diretamente a regulação de bens e preços. Então, os crimes contra a economia popular, a coisa mais comum que temos para proteger nos crimes contra a economia popular são os preços destinados aos sinais mercadológicos, são os preços destinados ao consumidor. Pois é, e a gente tem, inclusive, como fazer essa relação com o que a gente está vivenciando agora, não é, Bruna? A gente vê, de repente, a disparada aí de alguns itens, como, por exemplo, do próprio álcool, o álcool em gel, alguns itens que são tão importantes para essa época que a gente está vivenciando e que a gente vê, de repente, o preço disparar de uma forma absurda, inclusive com a participação do PROCON, que tem feito essas pesquisas para tentar, pelo menos, orientar o consumidor em relação a isso. Sim, Porlane. Já partindo para um próximo ponto, onde a gente traz exemplos, e você muito bem abordou essa relação dos crimes contra a economia popular com o momento atual, com a atualidade. Foi um exemplo bastante pertinente, o exemplo do álcool em gel, o exemplo das máscaras cirúrgicas que estão sendo usadas, das luvas, todos esses outros produtos que venham a conter, venham a diminuir, venham a atenuar a dissipação desse vírus. Então, muitos comerciantes, muitos empresários começaram a se aproveitar. Soubemos de casos de pessoas físicas, pessoas comuns, abastardas de dinheiro, que chegavam em uma empresa, chegavam em uma farmácia, compravam aquele estoque total de álcool em gel para revendê-lo a posteriori com preço absurdamente superior ao preço equivalente no mercado. Então, esses exemplos desses crimes, e já parto para a próxima indagação, Porlane, tanto os exemplos de crimes contra a economia popular, bem como essas relações com o Covid-19, são bastante pertinentes com o momento atual. Eu trago aqui, como eu havia dito, são duas leis bastante importantes no que tange aos crimes contra a economia popular, que são a Lei 1521 de 51, bem como a Lei 8.137 de 1990, e essas leis taxam alguns crimes contra a economia popular. Eu vou citar, eu fiz uma relação pequena aqui, só para a gente comentar, mesmo que rapidamente, alguns crimes. Tem um aqui que é celebrar ajuste para impor determinado preço. Nós já fomos a supermercados para detectar alguma embalagem com o nome, com a frase preço sugerido. Não sei se você já conseguiu detectar alguma vez isso. Alguma embalagem tem lá, preço sugerido. A gente vê muito, né? Em refrigerante ou embalagem de salgadinho, etc., tem lá preço sugerido. Então, essa frase, ela desmistifica esse crime. Tem empresários, tem distribuidoras, tem produtoras que impõem um preço que deverá ser vendido. Então, isso é um crime. Nada, não pode se impor. Nada pode ser imposto. Tem que haver uma relação de ajuste entre o distribuidor e o comprador, entre o comprador daquele produto e o consumidor final. Então, deve haver essa relação de ajuste, deve haver esse ajuste total. Tem também impor ao comprador que não compre de outro vendedor por meio de chantagens. Às vezes chegamos em algum estabelecimento, em algum restaurante e detectamos ali que só vende aquele tipo de bebida, não pode comercializar a bebida da parte concorrente, porque tem ali um freezer, tem ali um patrocínio, tem ali uma mesa. Então, isso aí, se for imposto ao consumidor como forma obrigatória, pode sim também caracterizar um crime, certo? Fraudar sorteios também está em tendência. E agora eu venho com um assunto bastante pertinente que vai bombar aí futuramente,
esse crime de fraudar sorteios. E digo por quê. Nessa parte de telepresença, onde está sendo imposto o isolamento social, a proibição de aglomeração social, o contato social, muita gente inventou uma nova moda de sorteio. Digo nova moda porque está vindo à tona ultimamente, que é rifar algum objeto. A gente está vendo rifas de veículos aí, certo? Então, muito cuidado, porque isso aí pode caracterizar um crime. A fraude de sorteio, muitas vezes presenciamos um sorteio onde quem ganha é alguma pessoa do próprio proprietário do veículo, certo? Que já está ali tudo tramado, a rifa já está predestinada a ser sorteada aquela numeração. Então, existem plataformas da própria Caixa Econômica Federal, de outros bancos, de outros sistemas que previnem fraudes de sorteios dessa natureza. Então, vamos ainda presenciar, e talvez eu venha falar posteriori no programa, no quadro Penal News, sobre essas fraudes de sorteios contra consumidores finais, certo? E tem, por último, Polani, e de forma não menos importante, essa parte de elevar preços de forma injusta e injustificada, como você havia dito, muito bem falado, que é justamente essa parte da relação direta com o momento que estamos vivendo de Covid-19, de coronavírus, que é elevado de forma injustificada, é elevado de forma injusta. Não confundamos injustificada com injusta, são palavras diferentes, mas tem muita gente elevando de forma injustificada e injusta os preços de produtos necessários no momento. Tá ok. Bruno, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui no TV Mar News. Eu sei que você tem poesia para hoje, mas a gente está com a Mara Almeida ao vivo, trazendo informações para a gente. A gente precisa ir para ao vivo com ela agora. A gente pode deixar a poesia para a semana que vem? Sim, com certeza, sem problema. Um abraço, okay. Obrigado. Obrigada para você também, um abraço. Vamos lá, Maura, trazendo mais informações para a gente ao vivo nesse instante aqui para o TV Mar News. Oi, Porlane, bom dia. Pois é, olha só, agora a gente já está aqui no 59º Batalhão da Infantaria Motorizada, aqui no bairro do Farol, em Maceió. Porque é o seguinte, para frear a proliferação do novo coronavírus na capital, a Prefeitura de Maceió, em parceria com o 59º Batalhão, está aí fazendo uma desinfecção de algumas áreas aqui da capital, e a gente vai saber mais detalhes dessa iniciativa com o Coronel Gadelha agora. Bom dia, Coronel. Seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. A TV Mar, vamos explicar como é que está sendo então essa ação, quando foi que ela começou? Bom dia, então cerca de um mês atrás, militares do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada foram capacitados em realizar a desinfecção de lugares públicos. Então nós capacitamos em torno de 40 militares, também contamos com o reforço de militares do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo, que é a Força Aérea aqui em Alagoas, e nós estamos realizando, em apoio à Secretaria Municipal, a desinfecção de lugares públicos. Então a Secretaria Municipal, ela nos traz a relação daqueles lugares que deverão ser desinfectados. Nós fazemos o planejamento na semana anterior e fazemos a desinfecção desses lugares. Normalmente, por dia, nós realizamos a desinfecção de 7 lugares. Eu ressalto a importância dessa atividade, primeiro que são lugares frequentados pela população de forma geral. Então são pontos de ônibus, terminais rodoviários, praças públicas, unidade de saúde, entre outros. Então a população, quando ela vai num local desse que foi desinfectado, ela fica mais segura, ela fica mais à vontade, ela sabe que ela está frequentando um local que está em boas condições. Então, cerca de um mês atrás, nós iniciamos aqui em Maceió, onde existe basicamente 90% dos casos de contaminados, né, os confirmados aqui no estado de Alagoas, em torno de 90% está em Maceió, mas desde a semana passada estendemos essa ação para alguns municípios, principalmente aqueles que fazem parte aqui da região metropolitana da cidade. Então, semana passada fomos para a cidade de Rio Largo e essa semana também iniciamos na cidade de Marechal Deodoro. E como é que é feita essa desinfecção? Qual que é o material que é utilizado, Coronel? Primeiramente, nós devemos sempre atentar para a saúde do nosso pessoal, saúde dos militares.
Então, esse pessoal que foi capacitado na forma de realizar essa desinfecção apropriada, nós utilizamos equipamento de proteção individual, que consiste em macacão, bota, luva, óculos e máscara. Ou seja, os militares que participam dessa desinfecção, eles estão devidamente protegidos. E a desinfecção, basicamente, é o uso de água sanitária, de hipoclorito e água, que são produtos orientados, produtos adequados para realizar essa desinfecção. Então nós contamos, além dos militares, tem caminhão-pipa também despejando água com esses produtos, de modo que a desinfecção ela seja bem feita, principalmente naqueles grandes lugares onde a frequência de população é muito grande. Coronel, o senhor falou que essa desinfecção ela foi ampliada, para os municípios aqui circunvizinhos. Outros municípios podem solicitar esse apoio do Exército? O Exército está aberto também para ajudá-los? O nosso limite é a nossa capacidade logística. Como eu falei, nós capacitamos 40 militares. Então, nós vamos até o limite da nossa capacidade logística. Então, quando eu falo Maceió, Rio Largo e Marechal Deodoro, aí tem em torno aí de 95% dos casos de Alagoas. Mas, caso algum município do interior do estado de Alagoas necessite o nosso apoio, ele faz contato, vem aqui, manda um ofício e, na medida do possível, na medida das nossas possibilidades logísticas, nós iremos atender. Existem outras ações que o Exército ele está promovendo nesse momento de pandemia do novo coronavírus? Nesse momento, nós estamos apoiando a segunda fase de vacinação da H1N1. Participamos do apoio também na primeira fase, estamos agora na segunda fase. Nós estamos também uma forma de levar alegria à população de Maceió. Nós estamos com o projeto Banda no Bairro, onde semanalmente 2 ou 3 bairros da cidade, ali no início da noite, a nossa banda de música vai lá realizar uma apresentação. A nossa banda de música também tem ido em unidade de saúde, em hospitais, realizar uma justa homenagem às pessoas da área de saúde que estão ali no combate, na linha de frente, no combate ao coronavírus. E também estamos realizando algumas apresentações em alguns asilos. Nós não podemos esquecer dos idosos, que fazem parte de um grupo de risco. Então, nós estamos na desinfecção, estamos no apoio à vacinação, estamos com o projeto Banda no Bairro, já realizamos doação de sangue ao Hemoal durante 2 semanas, em torno de 30 militares diariamente se dirigiam ao Hemoal para realizar a doação de sangue e temos também outros projetos. Estamos já nos organizando para outras atividades e quando nós iniciarmos a realização delas, nós iremos divulgar para a população local. Muito legal, parabéns, Coronel, parabéns a toda a equipe aqui do batalhão. Que legal ver isso, dessa iniciativa de também poder ajudar em outras áreas a população, os profissionais da saúde, esse pessoal que está aí na linha de frente no combate a essa pandemia do novo coronavírus. E a população de Maceió, a população do estado de Alagoas, podem contar com o 59 Batalhão de Infantaria Motorizado. O que estiver ao nosso alcance, nós iremos fazer para combater essa pandemia do coronavírus. Muito bem, muito obrigada. Bom dia. Orlane, a gente volta com você aí no estúdio. Que legal, né? Fiquei muito feliz aqui de estar trazendo essas informações para vocês. Tem muita gente mobilizada para ajudar o pessoal aí de casa, né? E a gente deixa aqui esse apelo, fique em casa se você puder. A gente volta depois de outro Vivo. Pois é, Mara, tem muita gente sim mobilizada, ainda bem que nós temos toda essa rede de pessoas que está tentando minimizar essa situação, mas infelizmente a gente também vê casos de descaso exatamente de onde deveria partir a iniciativa para proteger as pessoas, para proteger principalmente quem trabalha na linha de frente. Nós exibimos ontem e vamos voltar a exibir hoje também o vídeo que mostra exatamente isso que eu estou te dizendo. É uma servidora de lá do Hospital Évio Alto que já foi infectada 3 vezes por outras doenças e acabou sendo infectada agora também com a Covid-19. A gente tem esse vídeo aí para exibir para vocês. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho trazendo essas informações, tá? Eu volto já.